Boa noite, né? Agora já esclareceu. Meu nome é Brenda e, como aqui já denuncia, né? A gente vai falar, mas primeiro, antes de qualquer coisa, eu vou afirmar, não vou perguntar porque não precisa, que todo mundo aqui já ouviu falar de guerra. Porque atualmente não tem como, né? Então, as principais guerras hoje em dia, elas estão no Oriente Médio, pelo menos as piores que a gente mais escuta por aí é do Oriente Médio. E apesar de ter alguns motivos subjetivos, como religião, joguinhos de poder, o principal motivo que tem guerra hoje em dia é o petróleo. Porque todo mundo precisa de petróleo. Principalmente envolvendo Oriente Médio e Estados Unidos. Mas assim, o petróleo não surgiu do nada. Desde a antiguidade, assim, mais ou menos 6.000 anos atrás, 4.000 a.C. aproximadamente, já era utilizado o petróleo. Só que ele não tinha esse nome. Antigamente a gente falava que era betume, que era, às vezes aparecia no chão, saía de algumas pedras, assim. E esse betume, inclusive, tem vários registros bíblicos do uso desse betume. Quem tiver curiosidade depois pode procurar. Para que ele era usado antigamente? Ele era usado para pavimentação nas ruas, calefação, aquecimento das casas, ou até mesmo como lubrificante para algum tipo de metal, alguma coisa assim. Ok. Caminhando um pouco mais para frente, bem mais para frente, em 1250, Marco Polo registrou que ele continuava sendo usado em escala comercial, mas para os padrões daquela época, né? Não era escala comercial que a gente conhece, era menor. Passando agora mais pra frente, por que ele foi crescendo tanto? Primeiro, em 1850, James Young meio que descobriu que dava para tirar ele do carvão e do xisto betuminoso. Só que não vingou muito. Daí, 9 anos depois, Edwin Drake, ele descobriu o primeiro poço, ele perfurou o primeiro poço de petróleo na Pensilvânia. E esse poço rendeu, ele produziu muito petróleo, tanto que incentivou a perfurar mais poços, tanto que mais tarde, em 1874, já tinha a marca de mais ou menos 10 milhões de barris de petróleo por ano. Ok. O petróleo agora, sim, puxando mais pra cá, ao mesmo tempo que lá nos Estados Unidos tinha 10 milhões por ano, ele tinham pesquisas paralelas lá no Oriente Médio que comprovaram que 70% do reservatório de petróleo da Terra está lá no Oriente Médio. E na Primeira Guerra Mundial teve muito uso dele em submarinos, porque submarinos à base de diesel, funcionavam com diesel. E no mesmo momento estava tendo, a indústria automobilística estava crescendo. Então ele juntou, e por isso que até agora, até nos nossos dias, os principais combustíveis são a base de petróleo. Ok, agora vamos falar um pouquinho dele, do petróleo em si. O petróleo, o nome dele significa óleo de pedra. Por quê? Hoje em dia, a gente no Brasil conhece ele principalmente por ser perfurado lá no mar, né, no oceano, mas inicialmente ele era pego em jazidas. Então ele era considerado óleo de pedra, principalmente, tinha bastante nos Estados Unidos, no Oriente Médio, até mesmo no México, Venezuela, tem bastante, assim, em jazidas. Pra gente é meio fora. E ele é formado principalmente por hidrocarbonetos e também tem nitrogênio, que fica em forma de aminas, e oxigênio, que praticamente só escapa. Ele pode ser tanto como gás, como líquido, que é o principal, e às vezes sólido, mas é mais difícil. Ok, o pré-sal. Vou pegar esse negocinho para ajudar. Aqui. O pré-sal, aqui acho que a gente já escutou essa historinha antes. Que aqui, nessa primeira camadinha, é onde eles pegavam petróleo primeiro.
Aí, mais tarde, foi descoberto que aqui embaixo, toda essa camada de sal, tem petróleo. E por quê que as pessoas pegam ali de baixo, se ali em cima, tecnicamente, era mais fácil? O pré-sal, ele se estende por 800 quilômetros, então é muito petróleo. Só que ele está a 5 quilômetros de profundidade para você conseguir chegar nele. Ok, tem obstáculos, porque ele tem mais profundidade. O sal é uma substância que acaba não sendo fácil de perfurar, porque é viscoso, ele é instável, então é difícil para você chegar lá embaixo e custa mais. O equipamento custa mais. Além de que você tem que manter o petróleo quente, porque lá embaixo ele está quente. Quando você puxa, você tem que manter ele quente até em cima, porque se você não manter, ele coagula. E quando ele coagula, ele entope os dutos. Então tem todo esse problema de manter ele quente. Mas mesmo assim, ele oferece vantagens. Por quê? Ele é mais leve, ele é menos denso, ele é muito mais fácil de refinar. E por causa disso, o tratamento dele, ele acaba rendendo muito mais produto do que o outro petróleo. E além de que, pela pressão, pela quantidade, ele acaba lucrando muito mais do que se você pegar o petróleo dali. Por isso que no Brasil, a gente praticamente só pega petróleo pelo mar. Até porque aqui não tem muito registro de petróleo que não seja pelo mar. Pode passar. E agora, que é aqui só para ver a diferença, antes da descoberta do pré-sal, tinha essa pequena quantidade, se você for parar para pensar, tinha 4.000 poços para 77 do pré-sal. Do pré-sal. E a diferença é que 4.000 faziam 41.000 barris por dia, e atualmente se faz 1,5 milhões de barris por dia. Desculpa de novo. Pode passar. Tá, ok. E para pegar esse petróleo que está lá embaixo, a gente tem toda uma estrutura que aqui no Brasil é pela Petrobras mesmo, por isso que a gente vai focar nelas, que são as marítimas, que eu já vou te chamar para fazer. Só que primeiro essa aqui eu quero mostrar, porque apesar de que a gente não vai focar só a nível de curiosidade, que é essa plataforma, que não é bem uma plataforma, mas um poço, que é como eles pegam petróleo na terra, não pelo mar. E agora, Renato. Muito boa tarde a todos. Existem atualmente no cenário brasileiro cerca de 7 tipos de plataformas, sendo estas as plataformas fixas, autoelevável, semi-submersível, FPSO modalidade monocoluna, TLWP e navio-sonda. A primeira plataforma é a plataforma fixa, que possui potencial para perfuração de poços, é própria para águas rasas de até 300 metros de profundidade, e ela tem a sua estrutura cravada com estacas no fundo do mar para operações predominantemente de longa duração. Esse tipo de plataforma, devido à sua infraestrutura básica, é a mais empregada no cenário brasileiro. Um exemplo de plataforma fixa é a plataforma fixa de Mexilhão, que se encontra na Bacia de Santos. Pode passar. Em seguida temos a plataforma autoelevável, que também é própria para perfuração em águas rasas. Esta possui a possibilidade de movimentação, mas ela também oferece, por ser justamente uma plataforma fixa, a possibilidade de uma estabilidade maior, devido aos seus núcleos de propulsão e suas pernas. Ela é composta por uma balsa e 3 ou mais pernas de tamanhos variáveis que movimentam-se até atingir o fundo do mar. Um exemplo de plataforma em cenário brasileiro autoelevável seria a plataforma P-59. A nível de curiosidade, eu trouxe a informação dela ter 11.000 toneladas e 3 pernas de 145 metros cada. Em seguida, temos a plataforma semi-submersível, que é própria para perfuração e produção do petróleo. Ela apresenta grande mobilidade, sendo formada por um ou mais convéses, os quais são apoiados em colunas, e estas em flutuadores submersos. Sua estabilidade é controlada por um sistema de ancoragem, tendo em seu casco propulsores instalados. E um exemplo de plataforma semi-submersível é a plataforma P-55, de Rio Grande.
Em seguida temos a plataforma FPSO, cuja sigla significa, do inglês, Floating Production, Storage and Offloading, uma plataforma que produz, armazena e transfere o petróleo. Essa plataforma tem seu óleo escoado através de navios aliviadores e o gás é escoado por meio de dutos, tendo sua grande mobilidade e sendo empregada principalmente em locais isolados, devido à pouca estrutura necessária para sua instalação. Apenas os dutos devem ser instalados para que esta possa operar, visto que os navios aliviadores podem se movimentar livremente. Ela é importante para a produção em águas profundas e ultraprofundas, distantes da costa, devido justamente ao seu potencial citado anteriormente. Um exemplo de FPSO é a FPSO Pioneiro de Libra, que se encontra no pré-sal da Bacia de Santos. Em seguida temos a FPSO Monocoluna. Assim como a primeira, esta é uma plataforma que tem o potencial de produção, de flutuar e também de armazenar e escoar o petróleo. Porém, esta é uma plataforma que se encaixa na modalidade plataforma fixa, semi-fixa, na verdade, visto que esta, por apresentar um casco redondo, que gera maior estabilidade, e também tem a sua estabilidade promovida e elevada devido a uma abertura na parte central do seu casco, que permite a entrada de água e esta reduz os impactos provenientes de ondas. Em seguida, nós temos a plataforma TLWP, do inglês Tension Leg Wellhead Platform. Em tradução livre, essa plataforma seria uma plataforma de pernas de tensão. Analogamente, considera-se a ponte estaiada um bom exemplo para analisar, visto que ela tem a sua estrutura suspensa, só que no caso da ponte estaiada seria uma estrutura suspensa por, não estacas, mas similar a tendões, que é o caso da plataforma. Ela é suspensa por tendões ou pernas, os quais permitem que ela se movimente, mas devido à sua estrutura rígida de ancoragem, esta é considerada uma flutuante quase fixa. Ela apresenta atividade de perfuração, assim como as outras, porém com potencial apenas para a manutenção dos poços, dando maior ênfase à produção do petróleo por si só. Por último, nós temos a plataforma de navio sonda, que é usada na perfuração de poços exclusivamente. Ela pode operar em águas ultraprofundas, as quais alcançam até 2.000 metros de lâmina d'água, e para uma maior estabilidade em sua estrutura, são utilizados sensores acústicos e propulsores que anulam, respectivamente, as forças dos ventos e as forças das ondas, o que promove uma maior estabilidade na sua estrutura. Recapitulando então, nós temos as funções das plataformas fixa de perfuração e produção, da autoelevável de perfuração, da semi-submersível de perfuração, produção e armazenamento, das plataformas FPSO e FPSO monocoluna de produção e armazenamento, da plataforma Tension Leg Wellhead Platform, perfuração para manutenção exclusivamente e produção, e da plataforma navio sonda temos perfuração como sua função. As vantagens de cada plataforma são, para a plataforma fixa, sua instalação simples, promove um melhor custo-benefício. No caso da plataforma autoelevável, ela possui um alto grau de locomoção que permite que ela cubra vários campos. No caso da plataforma semi-submersível, ela possui um alto grau de estabilidade e também uma estrutura relativamente simples comparada às que serão citadas. A FPSO apresenta a possibilidade de operar distante da costa, justamente pela sua estrutura depender apenas da instalação de dutos que tem a sua manutenção mais barata, mais viável do que uma plataforma fixa com relação à análise de cimento, entre outros. No caso da plataforma FPSO monocoluna, além do benefício anterior, ela se torna mais estável do que a plataforma FPSO modalidade navio. Na TLWP, o sistema de ancoragem rígido permite que esta seja justamente a plataforma mais estável na área de perfuração e produção de petróleo. E a navio sonda apresenta autonomia na perfuração a grande distância da costa. O que se deve analisar? Quando nós vemos os tipos de estruturas, funções de cada tipo de plataforma, percebe-se que elas não cobrem sozinhas todas as funções necessárias. É por isso que as plataformas são utilizadas em conjunto para, através de uma cooperação, gerar um maior lucro para a empresa. Por que elas são utilizadas dessa forma e não é montada justamente uma plataforma que sozinha consegue fazer todas as funções? O grau de avanço na tecnologia se deu por meio da quantidade de interesse que foi gerado a partir do petróleo. À medida que o petróleo se tornou um negócio mais rentável,
foi-se investido maior capital para que a tecnologia, a área de pesquisa, pudessem avançar. Dessa forma, cada plataforma não pode ser desmontada para montar uma exclusivamente ou uma série de plataformas que vão desempenhar sozinhas funções. É por isso que é mais rentável descobrir diferentes tipos de plataformas que possuem especificidades diferentes para que estas ajam em conjunto. E agora o Murilo vai falar um pouco da produção e dos processos, tanto dentro quanto fora das plataformas. Boa tarde. Vou falar agora um pouco sobre o refino do petróleo. O petróleo bruto, ele não possui nenhum valor comercial, então ele precisa ser refinado para que ele possa ser comercializado. E para que esse refino seja feito, são utilizados alguns processos físicos e químicos. Um exemplo de processo físico seria a destilação fracionada do petróleo. Essa técnica ela consiste no aquecimento do petróleo e ele consiste no aquecer o petróleo bruto e conduzir até uma torre. Essa denominada torre de fracionamento ou coluna de destilação. No interior dessa torre temos várias prateleiras com variadas temperaturas. A mais superior com uma temperatura mais baixa e a mais inferior com uma temperatura mais alta. O vapor do petróleo, ao bater nessas prateleiras, ele é resfriado e uma fração desses gases ele é condensado. A outra fração de gases que passa possui um ponto de ebulição menor do que a temperatura da prateleira. Nesse caso, essa fração ela borbulha pelos líquidos e sobe para a próxima prateleira, onde que é resfriado e o processo é repetido novamente. Agora, um exemplo de processo químico seria o craqueamento. O craqueamento ele se resume em transformar moléculas de alto peso molecular e de baixo custo em moléculas de menor peso molecular e de alto valor comercial. Temos dois tipos de craqueamento, o craqueamento térmico e o craqueamento catalítico. A única diferença entre o craqueamento térmico e o catalítico seria que o catalítico ele tem o apoio de um catalisador. O craqueamento térmico ele é feito a partir de uso de altas temperaturas e altas pressões para que haja a quebra da molécula. Esse processo ele é muito importante por conta que, vou dar um exemplo da gasolina. Se a gente fosse usar exclusivamente a gasolina que fosse extraída diretamente do petróleo bruto, não teríamos o suficiente para cobrir os gastos necessários para a movimentação dos nossos carros. Agora, o craqueamento ele soluciona esse problema, permitindo que haja obtenção da gasolina por produtos que têm uma molécula maior. Seria a quebra de uma molécula maior para que seja a obtenção da gasolina. O hidrotratamento. O hidrotratamento ele tem como, em suma, o objetivo de meio que limpar o petróleo bruto por átomos de hidrogênio. Essa limpeza é feita para tirar moléculas de enxofre e oxigênio do petróleo. E agora, para falar um pouco mais sobre a petroquímica e alguns subprodutos do petróleo, vou chamar a Milena. Boa noite a todos, eu sou a Milena e agora eu vou falar um pouco mais sobre os produtos que são originados na petroquímica. O primeiro produto seria o gás de efeito do petróleo, também conhecido como GLP. Ele, na verdade, ele é mais utilizado na cozinha, né, o gás de cozinha mesmo. E ele é formado por hidrocarbonetos propano e isobutano. Ele é uma mistura homogênea assim, entre os dois e ela é incolor e também não tem cheiro. Na verdade, as indústrias colocam compostos à base de enxofre para
quando tiver tendo algum vazamento ou algo do tipo, ser identificado rápido para poder, tipo, para não causar nenhum acidente, assim, né? O ponto de ebulição dele é de 70 graus Celsius, mais ou menos. O segundo produto seria a nafta, que ela é usada para fazer óleos finos, que, tipo, é a base para formação de combustíveis, assim. A partir dela, você faz a síntese de aditivos para combustíveis e você faz alguns polímeros mais complexos, assim, que conseguem fazer com que a substância tenha uma densidade muito alta ou muito baixa, assim. O ponto de ebulição dela varia de 130 a 155 graus Celsius, mais ou menos. E ela é um líquido extremamente inflamável, então, assim, a armazenagem dela deve ser feita em tanques subterrâneos e tem que ser um lugar com bastante ar, tipo, que tem bastante ventilação, e também não pode ter presença de luz solar. Pode passar. A outra substância é a gasolina, acho que é a mais comum, que todo mundo conhece, não tem jeito, que é combustível para carros, né? Ela é formada por hidrocarbonetos de 4 a 12 carbonos, de cadeias de 4 a 12 carbonos e de naftas complexas. O ponto de ebulição dela varia de menos 20 graus Celsius a 230 graus Celsius, mais ou menos. E claramente ela é altamente inflamável. Pode passar. Depois, o querosene. O querosene, na verdade, ele ficou mais conhecido porque ele é, tipo, combustíveis de avião, assim. Tem bastante indústria que usa como combustível também, mas normalmente o que mais é utilizado é para combustível de avião. E ele é um líquido que varia de incolor a levemente amarelado. E ele é formado de hidrocarbonetos derivados de naftaleno e fenantreno. Pode passar. Depois tem o óleo diesel, que também serve como combustível. Ele é formado por hidrocarbonetos saturados, com cadeias de 9 a 12 carbonos, mais ou menos. E a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição dele varia de 150 a 250, mais ou menos. Pode passar. Depois a gente tem o asfalteno. O asfalteno, na verdade, ele não é bem um subproduto do petróleo. Na verdade, ele faz parte da composição do petróleo, tipo, de 20% do petróleo, assim. E ele é considerado a classe dele é uma das mais poluentes e cancerígenas que tem. E a gente usa o asfalteno para fazer asfalto, né? Para fazer asfalto. E por que ele é tão poluente assim? Para a gente fazer o asfalto, a gente faz uma destilação destrutiva. E essa destilação, ela exige muita temperatura e também, quando faz ela libera gases de enxofre. Então, acaba sendo bem poluente. Pode passar. Bom, assim como toda indústria, a indústria petrolífera não seria diferente, temos os impactos ambientais. O primeiro deles seria feito pelos acidentes, que seria o derramamento de petróleo na água na hora da extração. O derramamento de petróleo na água acaba sendo extremamente poluente pra gente, porque a primeira coisa vai ser a contaminação. Então, os plânctons que moram ali, que são a base da cadeia alimentar, vão morrer. E aí, como eles são a base da cadeia alimentar, isso vai se estender por todos os outros animais. Depois disso, existe um fenômeno chamado maré negra. A maré negra seria quando a mancha de óleo fica por cima da água e impede que passe luz solar para o fundo do mar. Então, isso faz com que as plantas não consigam fazer fotossíntese e acabe diminuindo a quantidade de oxigênio na água, matando vários peixes e assim acabando com a cadeia alimentar também. Além disso, tem muitas aves que quando passam ali, elas ficam com as penas cheias de óleo e tem muitas vezes que não conseguem limpar e não conseguem sair da água e acabam também morrendo afogadas. E também para a população, existem muita gente que exerce as atividades de pesca que acaba não podendo mais fazer porque os peixes ali acabam ou quando tem, acabam sendo contaminados juntos. Então também é bem prejudicial. Um exemplo disso foi um poço em Fergana Valley, no Uzbequistão, que teve a explosão do poço de petróleo e teve a explosão do poço de petróleo
e vazou cerca de 285 mil toneladas de petróleo, sendo tipo cerca, assim, equivale a 158 piscinas olímpicas. Então, e assim, ela acabou contaminando também a parte agrícola ali da Ásia Central. E foi um dano bem considerável, assim. Quando acontece esse tipo de acidente, as limpezas são feitas, tipo, a primeira coisa que eles fazem é cercar a mancha de óleo, e depois alguns barcos com esteiras mecânicas com materiais aderentes passam recolhendo esse óleo. Depois disso, quando o óleo já está mais leve na água, eles jogam substâncias chamadas dispersantes, que fazem com que o óleo tipo, seja quebrado, assim, e aí facilitando que as bactérias consigam degradar o resto do óleo que está ali na água. Pode passar. Outro efeito, outro impacto ambiental que a gente tem com a indústria petrolífera seria o efeito estufa, que tem muita liberação de gás carbônico, óxido nitroso e o metano, né? Que acabam destruindo a camada de ozônio. Quando a gente tem, quando destrói a camada de ozônio, automaticamente a gente tem um aquecimento global, e isso facilita com que tenham várias regiões consigam, acelere o processo de desertificação de algumas regiões do planeta. E em área verde também tem muitas vezes que acontece, aumenta as chances de terem incêndio, assim, eles deixam mais propício para ter incêndio também. Então, então acaba, prejudicando também o meio ambiente. E então, com isso, a gente consegue concluir que, embora o petróleo seja extremamente importante pra gente, né, tanto na parte econômica, tanto na parte, no dia a dia, assim, que combustível e variados outros produtos que a gente utiliza, a gente também tem que tomar muito cuidado com ele, que, o homem começou a passar por cima de tudo isso e esquecer do meio ambiente, e querendo ou não, é aqui que a gente vive. Então, embora ele seja muito importante, a gente precisa se conscientizar. É isso. Obrigada. Que mulher! Perguntas para eles? Além dos que você citou, além do hidrotratamento, tem mais algum outro tratamento do petróleo? No caso, teriam mais 3. Seriam o tratamento catalítico, o tratamento Merox e o tratamento Bender. Daí o tratamento catalítico ele seria a utilização de NaOH, que seria a soda cáustica, ou KOH, que seria potássio cáustica, para eliminar os ácidos de nitrógeno. O tratamento Merox seria uma lavagem cáustica com... Seria a mesma coisa que o tratamento cáustico, só que com a vantagem de que você recupera a soda cáustica. E o tratamento Bender seria um processo de redução de corrosividade do petróleo, visando melhorar o querosene de aviação. Você tem mais um pouco de tempo, se quiser complementar alguma coisa? Faltou? Faltou só... Falta falar de reforma. Tem também, além do craqueamento, tem a reforma, que seria a transformação de nafta rica em hidrocarboneto parafínico em outra rica em hidrocarboneto aromático. Esse processo ele visa a produção de gasolina de alta octanagem, ou a produção de aromáticos leves. Vocês citaram, o Renato citou várias plataformas brasileiras, né? Já existem outras plataformas internacionais no selo brasileiro, já que muito da área do pré-sal foi privatizado já? Sim, claro. Pode considerar que ainda está em processo de experimentação, mas já existem algumas plataformas, principalmente da parte de... não sei se é o PEP. Se não me engano, é o PEP que já tem uma plataforma que está em conjunto com o Brasil.
você tem ideia do quanto por cento do nosso pré-sal, vocês citaram aí 800 quilômetros, quanto por cento desse pré-sal já foi vendido? Não. Não daria para se... Existem especulações, é claro, mas não dá para se considerar que é a maior parte, ainda assim que depende muito de também como que vai ser daqui para frente. Porque... No último leilão agora que o ministro Guedes fez, ele leilou praticamente todo esse território pré-sal. Vendido já foi uma boa parte, mas utilizado não. Então praticamente está vendendo coisa que está íntegra, porque quase nada desses 800 quilômetros foi realmente utilizado. Só que realmente vendido uma boa parte já foi. Vocês têm números? Não. E essas plataformas que vocês citaram, elas são fixas em uma determinada área ou elas Não se necessariamente. movimentam? Existem plataformas que são a plataforma da modalidade navio, que é o caso da navio sonda, e as plataformas fixas ou semifixas, que é o caso da primeira plataforma, da quarta, da quinta e da sexta. Que são, respectivamente, plataforma fixa, FPSO, FPSO monocoluna e TWP. Essas plataformas a gente classificam numa faixa entre, por exemplo, mais ou menos entre Espírito Santo e Santa Catarina. Então, das que se movimentam, elas ficam nessa área. E as fixas mesmo, elas ficam a 800 metros da costa. E algumas ficam até de 2.000 a 5.000 metros da costa. Normalmente essas são semifixas, não umas fixas mesmo. Por que vocês escolheram esse tema? Alguém que trabalha, atua nessa área? Deseja atuar? Qual foi a motivação por dentro? Vocês querem falar ou eu falo? Não, a gente já tinha feito um trabalho sobre esse tema e a gente gostou muito, a gente quis se aprofundar, porque da outra vez foi muito por cima, então a gente resolveu puxar mais, porque teve coisa aqui que a gente descobriu fazendo essa dessa vez. Mais alguém? Beleza.